O Supremo Tribunal Federal pautou para quarta-feira o julgamento que vai decidir se o chamado perfilamento racial invalida provas colhidas durante a abordagem policial. O perfilamento ocorre quando as buscas pessoais são feitas com base na raça, na descendência, nacionalidade ou etnia do alvo da abordagem. O caso concreto que motivou o julgamento envolve um homem negro condenado a quase 8 anos de prisão por tráfico de drogas depois de ser flagrado com 1,5 grama de cocaína. Para Pedro Henrique Pedretti Lima, da Defensoria Pública de São Paulo, que atua no caso, as provas colhidas são ilícitas porque a abordagem policial foi baseada em filtragem racial. Já vou chamar o nosso time da análise aqui, Basília Rodrigues já está com a gente. E agora, Leandro Rezende, que conversou com o defensor responsável pelo caso, que motivou o julgamento. Leandro, se eu fosse considerar só esse caso aí, eu já diria que o Brasil, e é importante que o nosso telespectador entenda isso, pessoas brancas no Brasil com determinada quantidade de drogas, às vezes muito maior, são classificadas como usuários. Pessoas pretas com uma determinada quantidade de drogas são classificadas como traficantes. Eu estou falando em linhas gerais, Leandro, só para dar uma dimensão para o nosso telespectador do que a gente está tentando dizer aqui. É isso, Luciana. Boa tarde para você, para Basília, para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Esse é um caso que dá para a gente pensar um pouco da história do Brasil, né? Esse é um caso emblemático sobre o qual o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar, esse chamado perfilamento racial. E eu conversei com o defensor público que está atuando nesse caso, Pedro Henrique Pedretti, e ele me explicou o seguinte: esse não é um caso de repercussão geral, ou seja, a decisão que o Supremo Tribunal Federal ali vai tomar vai ser aquele caso vinculante, né? A partir de agora se tem uma jurisprudência sobre o episódio e aí a coisa passa a valer para todo caso que chegar assim na justiça brasileira. Mas não é o caso, mas o que ele me explicou foi que vai ser a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal vai olhar para um tema desse e vai decidir efetivamente se uma prova colhida por um policial militar, uma prova de campo, né? Uma abordagem policial motivada exclusivamente pela cor, se isso é válido ou se isso não é válido. É um caso, ele me explicou isso, e tem várias organizações do movimento negro participando, né, como a gente chama, amicus curiae desse julgamento, estão ali participando do tema também, porque é um caso para a gente pensar o racismo no Brasil. Esse episódio, ele revela uma série de problemáticas, né? Primeiro, porque a discussão sobre o perfilamento racial que o Supremo vai fazer não vem ali a partir da Defensoria, né? Esse é um habeas corpus que o STF vai julgar, mas a Defensoria levou esse caso até o Superior Tribunal de Justiça e lá no STJ, um ministro, e aí acho que é importante dizer o nome do ministro, né? Estou com o nome anotadinho aqui para poder trazer. Um ministro, o que é o Sebastião Reis Júnior, ele olhou para o processo e percebeu o seguinte: ora, este homem que foi preso e condenado a 8 anos de prisão por estar com 1,5 grama de cocaína, ele só foi abordado pela polícia por ser negro. Não tem nenhum elemento que justifique a abordagem policial a este homem que não seja o fato dele ser negro e estar parado ao lado de um carro. E aí é por isso, Luciana, que o Pedro Pedretti, né, que é o defensor público que levou esse caso ao Supremo Tribunal Federal, fez todo um arrazoado sobre a discussão do perfilamento racial e como que as instituições de segurança muitas vezes usam esse viés da cor para poder decidir quem deve e quem não deve ser abordado. É um caso para a gente pensar de uma maneira geral o nosso sistema de segurança pública e acho que mais do que isso, porque o caso está no Supremo, como que a justiça olha para esse tipo de caso. Um homem negro que é preso pelo fato de ser negro. Pois é, o Basília Rodrigues, e se a gente for fazer aqui, poderia ficar 2 horas conversando com você e o Leandro sobre a história do nosso país e como funciona o encarceramento no nosso país, se a gente pensar desde o período pós-abolição, e se pensar o primeiro Código Penal de 1890, que começou a caracterizar como crime o que eram as pessoas negras nas ruas, né? Crime de capoeiragem, crime de religiosidade, e por aí vai. A gente fala disso que está na estrutura do sistema, aliás, de justiça e de encarceramento da população preta, e que a gente vê todos os dias
até nas abordagens, como disse o Leandro, e inclusive nos assassinatos. Um julgamento como esse leva ao banco dos réus hábitos, costumes dos brasileiros. E aí falando da população brasileira, indiferentemente de cor, em que o fato de ser negro pressupõe uma cor padrão do crime, daquele que mata, daquele que rouba. Não à toa a gente tem aí movimentos sociais mostrando como a abordagem a pessoas negras se revela algo muito mais acentuado, né, maior do que a abordagem em situações em que há também pessoas brancas. É óbvio, se a gente vive num país onde tem uma maioria negra, proporcionalmente mais pessoas negras são paradas em abordagens do tipo. Mas a comparação que é feita as comparações são nos casos específicos, quando passa uma pessoa branca e quando passa uma pessoa negra. Quem vai ser parada? Tem situação que não, ambas são paradas, mas em outras isso é alvo de pesquisas, de discurso pelas entidades sociais, revela-se que os negros são mais abordados, porque essa cor padrão do crime é também a cor padrão do medo e daqueles que estão cada vez mais não, aqueles que são sempre escanteados na sociedade. Sobre o perfilamento racial, falando aqui com alguns estudiosos do tema, esta nomenclatura ou este assunto é objeto de muito estudo fora do Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, especialmente lá, berço dos direitos civis. Então, quando a gente discute sobre a luta racial, bebemos da fonte dos estudiosos americanos. A gente está falando de um país em que, na década de 70, muitos homens negros eram levados para enforcamento em praça pública, ou então para serem apedrejados, né? Pelas características, eles levantavam medo e preconceitos, né? Suposta avaliação de que estariam envolvidos em práticas criminosas. Olha, no caso específico, a gente tem um homem negro que estava com cocaína e foi condenado a 8 anos de prisão. No caso específico, ele cometeu um crime, mas a abordagem policial apenas ocorreu por se tratar de um homem negro. Então, a discussão aí não é deixar de punir quem comete erro, deixar de punir quem é criminoso de fato, mas impedir que esta lente racista, essa partir do pressuposto que por ser uma pessoa negra ela estaria fazendo uma coisa errada, que isso deixe de existir como prática policial no Brasil. Leandro Rezende já me pediu aqui para fazer um complemento. Eu disse que a gente poderia ficar aqui 2 horas discutindo isso, mas vou ouvir o complemento do Leandro para a gente seguir. Não, até porque eu acho que a Basília tocou num ponto que é fundamental, que são os números produzidos sobre essa questão do perfilamento racial. Aí eu vou trazer aqui rapidamente uma pesquisa do ano passado do Centro de Estudos de Segurança Pública e Cidadania lá do Rio de Janeiro, que mostrou que 63% das abordagens policiais no Rio de Janeiro são em cima de pessoas negras e que 1/5 dessas pessoas pessoas negras, né, já foi alvo de abordagem policial por mais de 10 vezes. E além disso, enquanto os negros, né, 68% deles são abordados ou a pé, na rua ou na praia, apenas 25% das pessoas brancas são abordadas nas mesmas circunstâncias. O que significa que no Brasil ter determinado fenótipo, ou seja, determinada cor de cabelo, determinado sotaque, determinada cor de pele, diz se você deve ou não ser abordado pela polícia. E é sobre isso que o Supremo Tribunal Federal pode dar aí uma decisão que mude um pouco dessa realidade que é a nossa realidade, enfim, há tantos anos. Esse conceito do perfilamento racial, ele é amplo, como colocou o Leandro, não é só pela cor. É que isso está tão arraigado, né, na nossa sociedade, o preconceito pela cor, né, uma verdadeira chaga aí das nossas relações em sociedade, mas o perfilamento racial, apesar deste nome racial, também acaba enquadrando as pessoas por terem características que fujam do padrão, como jeito de falar, de onde elas vieram, além do aspecto racial. Sim, eu tenho que seguir aqui. Muito obrigada a vocês dois por trazerem essa discussão polêmica que mexe com as emoções, mas baseadas em números e pesquisas. Obrigada aos dois.